Vamos agora às capas dos jornais desta segunda-feira, dia 19 de outubro. Começamos com o Público. Em manchete, famílias com filhos vão passar a pagar menos IMI em 130 municípios. Até sexta-feira, 130 dos 308 concelhos já tinham aprovado ou estavam em vias de aprovar a medida que permite um desconto no imposto municipal sobre imóveis para as famílias com filhos. Destaque para os Balcãs, na atualidade internacional. Com o inverno à porta, milhares se desesperam nas fronteiras. Outros assuntos em destaque. Passos Coelho convida a PS para integrar o governo. Cursos de 2 anos atraem 2.500 alunos para o superior e apenas foram pagas 30% das infrações registadas pela ACT. No Diário de Notícias, destaque para a crise dos refugiados. Angela Merkel pede ajuda a Erdogan e promete acelerar a entrada da Turquia na União Europeia. Propinas até 8.000 euros para estrangeiros ajudam contas e, relativamente ao Vaticano, pais de Santa tornam-se o primeiro casal a ser canonizado. Ainda Portugal à espera, a coligação Passos Coelho desafia o PS em nova carta. António Costa mantém-se em silêncio. Avançamos com o Jornal de Notícias. Piratas da net atacam o Estado para pedir resgate. Ainda os professores que chegam a fazer 200 km para dar aulas. O caso de Ivete Gonçalves, que desloca-se de Vila Real para o Porto todos os dias de autocarro. O impasse político também em destaque no JN. Passos Coelho critica Costa, mas convida-o para formar governo. No I, o mesmo assunto em destaque. Passos vai hoje a Belém de mãos vazias. O Bloco já não exclui ir para um governo liderado por António Costa. Socialistas querem acordo à esquerda para 4 anos e a entrevista de Honório Novo ao I diz que não há nenhum indício de que as negociações com o PS estejam a correr mal. Ainda a entrevista a João Lobo Antunes diz que a vida extraordinária do cirurgião que aconselhou presidentes e ministros, uma entrevista desenvolvida no interior do Jornal I. No Correio da Manhã, Passos convida Costa para o governo. Nunca excluímos essa possibilidade, como é sabido, escreve o presidente do PSD. É a última oportunidade de diálogo, a carta do líder ao PS. Ainda presos 50 terroristas na cidade onde joga a quarta-feira. Benfica enfrenta ambiente de guerra na Turquia. No Económico, Match Point. Para que lado vai cair a bola do PS de António Costa? O impasse político também em destaque no Económico. Ainda nunca se venderam tantos Porsche em Portugal. No Jornal de Negócios, depósitos para vencer a inflação e alguns clientes do BPP recuperaram o que investiram. O gestor explica o que fez. O caso dos lesados do BES é diferente. Ainda Passos convida Costa para entrar no governo antes da semana decisiva de Cavaco Silva. Temos agora os desportivos. Na bola, Fernando Santos, em grande entrevista, diz que não basta sonhar, é preciso acreditar. No Record, Gaetan e Jardel para renovar. Argentina é a joia da coroa que Vieira quer assegurar. Central tem acordo e assina após o derby. E no jogo, 20ª na mira, Lopetegui tenta amanhã bater o recorde de vitórias consecutivas em casa dos últimos 30 anos. É hoje nosso convidado, o Dr. Luís Teixeira, ortopedista, fundador de uma associação sem fins lucrativos que visa sensibilizar para a importância do cuidado com a coluna. Já lá vamos a este assunto. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Primeiro fazemos a análise à imprensa desta segunda-feira e quero destacar para já a entrevista que vem no Jornal I ao cirurgião João Lobo Antunes, que recebeu mais uma distinção. Sim, é verdade. Eu escolhi 3 notícias, a primeira dos quais tem a ver com a notícia do professor João Lobo Antunes. É efetivamente uma personalidade incontornável da medicina portuguesa. Escolhi-a também porque é uma personalidade ligada àquilo que eu faço diariamente, que tem a ver com a cirurgia da coluna. O professor Lobo Antunes acabou de ser distinguido com o Prémio Nacional de Saúde. É, aliás, uma das poucas distinções que lhe faltava. É uma personalidade que já em 96 tinha sido galardoado com o Prémio Pessoa e depois tinha já vários prémios atribuídos, quer pelo Ministério da Saúde, quer pelo Presidente da República. Ele tinha já a Gran Cruz da Ordem do Henrique, etc. Portanto, é uma personalidade
polémica. É uma personalidade que ao longo da vida sempre se destacou, e o jornal faz bem tem um artigo muito interessante. Para quem não conhece tanto a pessoa, é alguém que se destacou sempre enquanto estudante, e o jornal faz menção a isso, com vários vintos ao longo da sua formação académica. Era um aluno obstinado, no bom sentido, e que depois, posteriormente, veio a ocupar cargos importantes, como ser professor da Faculdade de Medicina de Lisboa e ser o diretor do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Santa Maria. Portanto, é uma personalidade que simultaneamente tem ao longo da vida tido posições polémicas, mas que não deixam de ser interessantes, concordemos ou não com elas. Foi o mandatário do presidente Jorge Sampaio e logo a seguir foi o mandatário do professor Cavaco Silva. Portanto, só para vermos o que é a transversalidade desta personalidade, mas isso condicionou-lhe algumas polémicas na altura, pelo facto de ter ocupado estes dois lugares. É, aliás, um homem que, até do seu ponto de vista pessoal, tem uma vida uma vida de paixões, tem 3 casamentos. Portanto, só para vermos, é efetivamente um homem que eu acho que é justo este destaque que o I lhe faz, porque, acima de tudo, é alguém que ao longo do tempo se dedicou muito à medicina e que, portanto, é uma obrigação das ciências médicas fazer-lhe este reconhecimento. Muito bem, e quero destacar ainda uma outra figura de outra área, naturalmente, e por motivos completamente diferentes. Falamos de Yanis Varoufakis, o ex-ministro das Finanças da Grécia. Esteve em Coimbra, foi convidado um ex-ministro para estar cá como professor na Universidade de Coimbra, e é um assunto que quero também destacar. Sim, o Diário Económico destaca na sua página 12 algo que me pareceu muito interessante, sobretudo sendo eu de Coimbra, não podia deixar de fazer este ressalto de que o professor Yanis Varoufakis foi convidado a estar presente e a ser o professor de uma das aulas na Universidade de Coimbra. Fê-lo, e é sempre interessante ver e trazer pessoas da vida política e da vida económica atual para as universidades, de forma a tirar um pouco as universidades do seu classicismo e transpô-las agora mais para a atualidade. Pela descrição, foi fiel ao seu estilo, pela descrição, as calças de ganga, as botas, o casco vermelho, a sua forma irreverente de estar, e foi também irreverente na sua forma nas provocações que lançou, nos desabafos e provocações que lançou, que é muito fruto do que é a sua forma de pensar e a forma de estar, e que efetivamente lança e faz acusações quer ao Eurogrupo, quer às estruturas bancárias europeias, e não deixa inclusivamente de fazer algumas chamadas de atenção à panorâmica nacional portuguesa do seu ponto de vista político, e portanto, acima de tudo, o meu destaque tem a ver com o facto de um ex-ministro e de uma personalidade incontornável do que é a atualidade política europeia ter vindo a Coimbra a convite da universidade a dar uma aula. Mas criaram-lhe surpresa ou não estas declarações do ex-ministro das Finanças? Não, eu acho que quem o conhece sabe que Varoufakis tem vindo a ter esta postura e, portanto, eu acho que, acima de tudo, a Europa, na globalidade, e sem entrar em grandes cenários políticos, tem de fazer um misto daquilo que é o rigor incontornável dos assuntos económicos, porque os assuntos económicos têm de ser pautados por rigor, custe a quem custar, mas há um aspecto de humanização que muitas vezes tem faltado por parte das correntes políticas, quaisquer que elas sejam, na abordagem a estes temas económicos, porque, acima de tudo, estamos a falar de pessoas. Muito bem. E no desporto, deixa de lado o futebol para destacar o piloto Miguel Oliveira e também a judoca Telma Monteiro. Sim, eu peguei aqui no jornal O Jogo, em que na página 33 coloca em grande destaque o Miguel Oliveira. O Miguel, eu acho que nós temos aqui uma personalidade que pode vir a ser uma grande sensação se não nos desiludir.
Reparem que ele é super jovem, é a 4ª vitória na temporada, ele está na 2ª posição, ele está a 40 pontos do líder. Em termos matemáticos ainda é possível, ainda que seja muito difícil ele atingir Danny Kent, que é quem vai na frente, mas ainda é possível. Muito bem, nós já vamos falar, mas a atualidade impõe-se, vamos ter que interromper esta nossa conversa para irmos já em direto até ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, onde está a chegar um dos advogados de José Sócrates. Vamos ouvir. Doutor, sabe se o processo já foi todo digitalizado? Neste momento, o João Araújo a entrar no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. O advogado José Sócrates não quis fazer declarações à chegada aqui ao DCAP, veio acompanhado do assessor que neste momento ajuda a defesa de José Sócrates a fazer face, digamos assim, à pressão mediática de um caso com quase 11 meses, 328 dias dos quais José Sócrates esteve detido e depois preso preventivamente no estabelecimento prisional de Évora e desde 4 de setembro até sexta-feira passada, então, em casa, na Abade Faria, na sua casa aqui de Lisboa, na casa que ocupa neste momento em Lisboa. Ora, a defesa de José Sócrates, quando ontem à noite emitia um comunicado para as redações, pedia não só o acesso à cópia integral dos autos, estamos a falar de quase 30 mil páginas, e isto foi uma razão de ser. A defesa de José Sócrates desconfia que partes do processo poderão dar origem a novas certidões, logo a novos processos que estariam protegidos esses, então, por um segredo de justiça, já que o segredo de justiça neste momento é só em relação, digamos assim, a este processo por branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e corrupção passiva para ato ilícito, que envolve 9 arguidos, um dos quais, então, o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Outra das exigências da defesa é que se dê provimento a um despacho do Tribunal da Relação e que, como tal, todos os atos praticados pelo Ministério Público a partir de 15 de abril sejam considerados nulos. Isso quer dizer, por exemplo, que pedem a repetição, digamos assim, do depoimento de José Sócrates. Eu recordo que o ex-primeiro-ministro foi ouvido dia 27 de maio pelo procurador Rosário Teixeira, mas também pelo inspetor da autoridade tributária e aduaneira Paulo Silva, ele que é o investigador principal deste processo. Na tarde de 27 de maio, esse interrogatório é conhecido de toda a gente, já que veio publicado praticamente na íntegra na revista Sábado de 10 de junho, então a pedirem novamente para José Sócrates ser ouvido em novo depoimento, já que de acordo com a defesa e por causa do despacho do Tribunal da Relação, esse interrogatório então deve ser considerado nulo porque foi efetuado depois do dia 15 de abril. O advogado João Araújo a chegar ao DCAP sem prestar declarações, de sublinhar então que a defesa de José Sócrates tem a partir de hoje acesso aos autos da investigação Operação Marquês. Retomamos a conversa com o ortopedista Luís Teixeira, fazíamos a análise à imprensa e falávamos do potencial do piloto Miguel Oliveira. Sim, portanto, o Miguel, dizia eu, é realmente, apesar de muito jovem, é uma grande promessa. É um jovem que, repara, ontem no Grande Prémio da Austrália, muito difícil, com 19 pilotos que abandonaram, e o Miguel não só mantém-se em prova, como ganha o Grande Prémio. Apesar da sua jovialidade, mostra uma maturidade profissional muito grande e, portanto, eu acho que é uma das personalidades na área do desporto que temos de estar atentos, porque pode nos trazer agradáveis surpresas. Muito bem, vamos a outro dos assuntos que eu trouxe cá. Esta semana foi assinalado o Dia Mundial da Coluna. As doenças reumáticas são a principal causa de absentismo laboral em Portugal, afetam 40% da população portuguesa e temos que dar uma importância acrescida ao cuidado com a coluna, mas a tempo inteiro, não é? Sim, é verdade. A coluna tem efetivamente um papel muito importante no nosso dia-a-dia, quer a sua função de suporte, quer a sua função de proteção. Representa a segunda causa maior de procura por parte dos doentes do seu médico de família em termos de queixas. Portanto, repare na importância que isso tem, do seu ponto de vista de saúde pública. E em termos gerais, é a primeira causa de absentismo, de baixas. Portanto, o que transporta a coluna não apenas para o problema individual de cada um, mas para toda a sua perspectiva socioeconómica e laboral.
é algo que foi celebrado ao longo, portanto, no dia 16 de outubro, é o Dia Mundial da Coluna. É ao longo de todo o país houve manifestações nesse sentido, seja com iniciativas de promoção da área da saúde, seja com um conjunto de profissionais de saúde que estiveram junto das comunidades a despertar e a alertar para este aspecto, mas, portanto, foi um dia que decorreu muitíssimo bem, mas ao qual é importante que os portugueses tenham noção que... Mas que tipo de acompanhamento médico os portugueses devem procurar, neste caso? Eu acho que é assim, é normal, 7 em cada 10 portugueses têm uma dor na coluna ao longo da vida. Portanto, a dor individual não é obrigatório logo, uma dor esporádica, pontual, não é sinónimo de doença. Agora, se nós tivermos determinadas características na dor, como seja, começar a ser recorrente, mais que uma vez, aumentar de intensidade, alterar os seus períodos, passar a ser não apenas durante o dia, mas também durante o período noturno, impedindo o doente de dormir, etc., aí sim deve procurar, das duas uma, ou procura um médico de medicina geral e familiar, o seu médico de família, que depois o reencaminhará para um especialista da área da saúde, ou se o pretender fazer de forma direta, poderá recorrer ao seu médico especialista para procurar primeiro ter um diagnóstico e depois ver as formas de tratamento. Muito bem, fica aqui esse conselho. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado, e uma boa semana. Obrigado. Nós fechamos por agora.